Esse é o trabalho do curso de Licenciatura de Letras da Uninter Polo Joinville, Santa Catarina. Para sabermos mais sobre a cultura material, eu, Daniela Vancini dos Santos, aluna desse curso, entrevistarei a empresária e artista plástica Marli Silva Vancini. Marli é nascida em 1953, na cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Marli, a maior parte do aprendizado e da sua infância se deu em Joinville mesmo? Sim, a maior parte se deu em Joinville, salvo alguns meses que eu viajava para Vila da Glória, que eu passava algumas férias lá, mas todo o meu aprendizado foi aqui em Joinville. E como eram os tempos da escola naquela época? Eram bons, mas a gente via como tempo de responsabilidade, mas foram tempos assim que deixaram bastante saudade, foi muito bom. Como eram os momentos de integração com os teus colegas de escola? A minha integração com os colegas não era muito boa, não. Eu era mais quieta, mais arredia, olhava muito, falava pouco. Tinha poucos amigos, meus amigos sempre eram homens. Então com esses eu me dava melhor. Mas no horário do recreio, assim, como eram as brincadeiras? Você lembra de alguma coisa? Lembro, eu quase não participava das brincadeiras de recreio. Mas as outras crianças, você lembra o que elas faziam? Lembro, pulavam corda, brincava de esconde-esconde, jogava futebol numa quadra de trás do colégio. Bom, as brincadeiras normais, assim, as básicas. E das aulas extracurriculares, você lembra de alguma atividade em específica? Bem, nós tínhamos um grêmio, que era um grêmio onde eu participava da diretoria, isso já no Colégio Celso Ramos, que era um colégio estadual. Então a gente se dedicava, eu me dedicava a esse grêmio e às aulas de esporte. Então quem queria se dedicar às aulas de esporte tinha que vir fora da aula da educação física. Que era no horário contrário Era o das aulas. contrário do horário das aulas. E todo mundo podia participar. Como é que funcionava para poder se inscrever? Era bem democrático, às vezes escolhia uma função que o aluno da educação física se dava melhor na corrida, era convidado para participar. Alguns foram para jogos abertos, alguns defendiam prêmios aqui na própria cidade, então, alguns ficavam na banda, na música, mas eu gostava mais de participar da parte da educação física. E das atividades das brincadeiras que você fazia quando você era pequena, no teu bairro onde você morava. Você lembra como eram, como que as crianças brincavam? Tem algo que te marcou assim, que você poderia compartilhar com a gente? Eu acho que naquela época a gente amadurecia muito cedo por causa das responsabilidades, então não tinha muito tempo para brincadeira. Tinha muita coisa para fazer em casa, tinha bastante coisa na aula, então se sobrasse tempo a gente brincava. Normalmente no final de semana, mas as brincadeiras eram aquelas brincadeiras clássicas de pegar de carrinho. Meu pai era um construtor de brinquedos, então sempre a gente ficava muito alegre quando tinha um brinquedo novo de pau, de lata. Então, o tempo que a gente levou a própria adolescência, a infância e a adolescência, quando tinha tempo para brincar, era um presente. E como é que eram esses brinquedos feitos de lata, de madeira? Quem que fazia? Quem que ensinava isso para vocês? A princípio, quem ensinava, quem fazia era meu pai. Depois, eu tinha três irmãos homens, mas principalmente o Mário foi o primeiro a construir os primeiros brinquedos. E o mais criativo era o Marcos, que é o nosso irmão caçula, que fabricava carrinho de rolimã, fabricava pernas de pau e alguns brinquedos assim bem diferentes do que a gente tinha. E as brincadeiras eram todas feitas. As meninas participavam junto com os meninos ou tinha alguma assim diferença entre questões de ser menina ou menino? Não tínhamos diferença, era bem unificado. As meninas e meninos todos participavam das mesmas brincadeiras. Você conheceu outras brincadeiras, Marli, que pelos lugares que você visitava, São Francisco, talvez? Na realidade, em São Francisco, as brincadeiras eram diferentes, porque eram poucas crianças na Vila da Glória. Então, a hora de lazer da gente era
pegar siri, pegar ostra, pescar na beira do cais. Então, a gente levava isso na brincadeira, mas esse era o tipo de nadar na cachoeira, ir buscar água na cachoeira, no verão. Então, pegar, desbravar lugares que a gente não conhecia, dentro dos matos. Então, essa era a nossa brincadeira lá na Vila da Glória. Na sua opinião, como está a cidade de hoje, a cidade de Joinville? E dentro dessa questão da cultura local, houveram algumas mudanças ou melhoras? O que você acha? Comparando antigamente e hoje em dia. Bem, eu sendo de 53, eu começo a lembrar da minha infância lá em 57, 58 em diante. Então era um outro tempo, era uma outra Joinville, uma Joinville sem violência, uma Joinville pacata, onde você podia sair à noite com o pai e a mãe para passear. A gente não podia andar de ônibus porque não tinha dinheiro, então a gente saía tudo a pé, era uma diversão. Era bem diferente Joinville daquela época e a Joinville de hoje. A Joinville de hoje cresceu demais, cresceu sem um plano diretor e ela acabou se perdendo nas próprias histórias. Então, ela é um concentrado de pessoas e cada um no seu apartamento, na sua casa e não se misturam. Marli, você acha que a tecnologia atrapalha na educação e no lazer das crianças dessa geração? Demais. A tecnologia veio realmente como um ponto negativo, ela tem lá o seu ponto positivo também, mas ela tem muito para menos do que para mais. Ela criou pessoas mais egoístas, mais introspectivas. As crianças não brincam mais na rua, não brincam mais no seu próprio ambiente de brincadeira. E elas são mais dispersas, estão o tempo todo com os olhos no celular, no tablet. Então, isso atrapalha até na convivência da própria família. Então, falando no lado da sociologia, é uma coisa muito séria. Não sei como isso vai terminar, mas é muito sério. Muito obrigada, Marli.